Nós vamos trazer agora uma situação pelo país. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 20 horas e 45 minutos de ontem 1.604 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil em 26 estados e Distrito Federal. São 25 mortes no Brasil, 3 no Rio de Janeiro e 22 em São Paulo. Esses dois estados que concentram aí os números, então, de vítimas fatais até o presente momento. No estado do Paraná, tem 54 casos confirmados do novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na noite de ontem. Mas mais cedo, o Ministério da Saúde havia informado que eram 50 confirmações em 19, nesses números. Então, não bate um pouquinho os números da Secretaria de Saúde com os números do Ministério da Saúde, mas ficam próximos, né? O Ministério dizendo que é 50 e a Secretaria Estadual dizendo que é 54. Os municípios aonde tem constatação de pessoas com coronavírus. Em Curitiba são 31, em Foz do Iguaçu 4, Cianorte 4, Londrina 3, Pinhais 2, Maringá 1, Colombo 1, Campo Largo 1, Ponta Grossa 1, Pato Branco 1, Guaíra 1 e ontem à noite confirmado também um caso na cidade de Cascavel. Então nós temos aqui mais próximos da gente, então nós temos 4 casos em Foz, 1 em Cascavel, tem 1 em Pato Branco e 1 em Guaíra. São os mais próximos, então, aqui, os municípios, né, mais próximos de Capitão, que já tem pessoas, então, que já estão aí internadas em função do coronavírus. Estamos recebendo, então, aqui o doutor Bruno, e nesse momento, passar algumas orientações para a nossa população. Nunca a gente se cansa de estar passando essas orientações à nossa população. Mas é coisa inacreditável, né, doutor Bruno, que a gente está presenciando, né? Não é somente aqui, é o mundo inteiro nessa pandemia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, amigos da Rádio Sam. Meu bom dia extensivo à população que, principalmente, consciente dessa gravidade. É inacreditável, nunca passamos por uma situação como essa. Realmente, Lovato, mas é o que temos para hoje e a nossa atitude, o nosso comportamento é vital, literalmente vital, para que o impacto dessa pandemia não se estenda a Capitão ou o impacto seja menor. Doutor, para a gente entender um pouquinho, né? As pessoas sabem que se originou na China. Já se descobriu, já se tem informação de como é que se originou esse vírus? Existem 1001 especulações, né, Lovato? Confirmadamente não existe nada definido e garantido que seja por causa disso ou daquilo. A gente ouve tanta barbaridade, né? Mistura de carnes desses animais exóticos, morcego, macaco e cobra, mas não é nada oficialmente confirmado. Certo. O contágio dele vias aéreas pela boca? Vias aéreas, principalmente boca, nariz e olhos, são vias de fácil acesso corporal e pela distância, pelo fluido que sai, tanto nasal, fluido da boca, lágrima, né? Muito bem. Seria uma gripe, uma pneumonia grave? O que dá para se dizer? Que tipo de situação? É um vírus que causa inicialmente uma gripe simples. E a forma grave dessa gripe simples é uma evolução para uma pneumonia que leva à insuficiência respiratória, acometendo principalmente os idosos. Não exclui nem jovem, nem criança. Nesses casos, todas as pessoas que já tiveram, por exemplo, coronavírus, ataca a respiração. É um dos itens das causas. Infecção de vias aéreas superiores, depois pegando o pulmão. Inicialmente, a forma branda, a forma menos grave dessa gripe é a coriza, uma tosse, dor de cabeça, espirro, febre, mal-estar, e não passa disso. E acomete dessa forma, da forma leve, pelo menos 80% das pessoas, forma leve. O nosso problema é nos anteciparmos à forma grave.
que 20% dessas pessoas vão precisar de uma assistência médica hospitalar, onde 3% vão precisar de assistência ventilatória, ou seja, serem entubados e respiradores. É um processo bem mais traumático, né? Principalmente para quem tem, porque é em torno de 10 a 14 dias com tubo, quando não chega aos 20 dias. Bom, houve uma correria das pessoas atrás de álcool gel e também de máscara. E a gente sabe que não se tinha uma informação que teria uma pandemia. Então, evidentemente que não havia uma produção em grande escala e faltou isso no mercado. Até que ponto esses produtos ajudam a evitar? Bom, o álcool gel ele pode ser facilmente substituído por água e sabão. Só que, tecnicamente, é mais prático você espalhar na mão o álcool gel e deixar secar do que você ensaboar a mão, está num lugar, vai para outro. E essa é a maneira indiscutível de uma medida preventiva. Estar tentando eliminar o vírus, que é facilmente localizável, né? Pelo contato. Coloca-se a mão na boca e coloca-se a mão no balcão, ou no microfone, ou na cédula de dinheiro, ou na moeda, ou no cumprimento de alguma pessoa. Então, o álcool gel, ainda bem que ele resolve a presença do vírus localmente na mão. É o nosso acesso às coisas, né? Nossa mão. E água e sabão substitui. É natural que as pessoas, nenhum local do mundo estava preparado para isso. Ninguém se fez reserva, estoque de álcool gel, pensando numa coisa que nunca aconteceu nos tempos modernos, né? A última pandemia foi a gripe espanhola, já tem quase 80 anos, né? Na década de 40, 50, e que afligiu bastante, principalmente o continente europeu. Ontem à tarde, inclusive um ouvinte mandou uma mensagem aqui para a rádio, agora de manhã, quando estava observando aqui no WhatsApp. Ela até sugeriu que a gente fizesse uma entrevista com o senhor. A pessoa nem sabia que a gente ia fazer a entrevista, então eu aproveito para lhe passar. Ela quer saber o seguinte: ela pode fazer em casa máscara? Pode fazer. Com que material dá para fazer? Olha, a questão da máscara depende da sua finalidade em termos de contágio. Se ela está em casa, restrita, com isolamento social, quero fazer uma observação, né? Restrita e isolamento social. Isolamento social é estarmos em casa. Ontem, o nosso comitê municipal de crise, liderados pelo prefeito Cláudio, pelo Ademar Mantovani, o nosso secretário de saúde, fora toda a equipe, andando nos 4 cantos do município, tomando decisões, digamos assim, de extremo cuidado para com a nossa população. E eu ressalto, andando pela cidade, resolvendo coisas, vi muita gente fazendo caminhada, vi pessoas, enfim, visitando pessoas ou fazendo um almoço, ou um churrasco, ou uma confraternização. Deixemos essas ações, pessoal, caminhada, pedalada, passeio no parque, visitar o familiar, para um segundo momento. Nesse momento, acreditem, não subestimem, fiquem em casa, restritamente em casa. As famílias. A família é quem mora naquela casa, não é aquela família que vai visitar o pai, a sogra, o irmão, um amigo próximo, o compadre. Não façam visitações, não pequemos por não acreditar na gravidade da situação. Eu queria, sinceramente, não acreditar, eu queria que isso fosse um sonho. Isso é um pesadelo, é uma realidade, é uma pandemia. Acreditem, meus amigos, o asseio, sair se realmente precisarem de casa. A assistência técnica do município, no que se refere à saúde, está a postos, somos a linha de frente. Nós
equipe de saúde, não é médico não são só os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepção dos postos de saúde, agentes comunitários de saúde, motoristas, ninguém queria estar nessa situação. Somos a linha de frente, estamos encarando esse inimigo invisível, que é esse vírus, e a gente está se esforçando, colocando nossa cara a tapa, nos expondo para proteger a população, e tem gente que não quer entender, não quer enxergar que tem que ficar em casa. Não estamos habituados a essa condição de restrição, uma restrição absoluta, agora toque de recolher, e tem gente confraternizando, tem gente achando que isso não é brincadeira. Tem um dado interessante, que uma pessoa ela tem capacidade de transmitir para 3, e nessa cadeia da primeira pessoa para 3 pessoas, em um mês ela contagia 465 pessoas. É um vírus de fácil contágio, de fácil transmissão. Ainda bem que 80% das pessoas terão a forma leve, mas 20% terão a forma grave. 20% da população aqui de Capitão, partindo do princípio que somos 15 mil a 16 mil, está próximo de 300 a 450 pessoas. Não é possível que as pessoas não acreditem nessa condição de gravidade. Fiquem em casa. O negócio, o meu prejuízo, a folha de pagamento que eu tenho que receber, o que eu tenho que pagar, esse pacote de complicação não é seu, é de todo mundo. Imagina você que tem que pagar 1 a 2 funcionários, imagine quem tem que pagar 10 funcionários, quem tem 100 funcionários. Você funcionário, você empregador, estamos todos no mesmo barco. É o momento de repensar valores. Espero que passemos por essa circunstância de saúde, de pandemia, o quanto antes, só que a gente tem que estar vivo para poder correr atrás do prejuízo depois. O nosso investimento hoje é estarmos vivos. O nosso investimento hoje é manter a nossa saúde se protegendo. Eu rogo, eu insisto, desculpe por estar sendo insistente nesse aspecto. Fiquemos em casa. Isolamento social. Eu chego em casa e falo e penso, vou levar isso para dentro da minha casa. Na minha casa temos a doutora Fátima, que todo mundo conhece também, mais 2 filhas. Minhas filhas estão expostas e eu estou numa situação de que nem estou entrando direito dentro de casa, porque eu estou na linha de frente. Né? Quem pode ficar em casa restrito, fique. Aproveite essa oportunidade de, nesse momento, de se adaptar a novos tempos. Essa é a verdade. Doutor, comenta-se que o período da transmissão seria até agora, a próxima quarta-feira, porque existe possibilidade de um pico lá por maio, abril, junho, mais ou menos nesse período. Procede a informação? Procede, Lovato, mas são informações em perspectiva, né? Não são informações do tipo 2 mais 2, 4 depois da manhã. Dentro de uma análise de disseminação, de contágio, de formas graves e formas leves, a expectativa é essa, que meados de abril já tenhamos um impacto bem perceptível, bem notório em termos de morte, de números de contaminados. E é isso que nós temos que nos antecipar, é isso que estamos fazendo. Eu parabenizo e tenho orgulho de participar dessa equipe nossa de saúde, porque estamos o tempo todo ajustando novas medidas, novas ações, e eu peço encarecidamente que a população seja parte dessa equipe, fazendo a sua parte, ficando em casa. Muito bem, doutor. A orientação para que as pessoas fiquem em casa. Não temos caso suspeito aqui em Capitão,
Pessoas gripadas tem bastante, né? Exatamente. É meio parecido, né? É exatamente idêntico. Mas o detalhe principal é que quem der um espirro, ai meu Deus, peguei. Quem tossir, tiver uma dor de cabeça, uma febre, não se apavorem. É verdade, não fiquem apavorados. Fiquem cientes que a forma leve continua sendo tratando em casa. Não vão a posto de saúde, não vão procurar assistência médica em primeiro momento, apesar do medo, do pânico, né, da incerteza. O tratamento é chegar no posto de saúde e vai receber orientação. Fiquem em casa. Tome só dipirona para dor ou febre ou paracetamol para dor ou febre, mas fiquem em casa. Porque esse indivíduo que vai no posto de saúde, que vai procurar assistência médica, ele estará disseminando, seja a gripe simples ou o Covid. Em Capitão não temos caso nenhum. Eu estava elogiando nossa equipe, o comitê de crise, no que se refere ao combate ao coronavírus, pela responsabilidade que está se tendo em se monitorar quem está vindo de fora, está vindo de onde, foi fazer o quê, ficou quanto tempo fora, como está se sentindo, tem algum sinal. Então, é uma segurança que nós estamos tendo como medida de ação para que o nosso munícipe fique protegido, fique ciente de que estamos de olho, estamos monitorando todo mundo. As pessoas que estão entrando na cidade estão fazendo um questionário, sendo avaliadas. Se você sabe de alguém que chegou na cidade e não fez essa avaliação, comunique essa pessoa, olha, você tem que ser avaliado, liga lá na Secretaria de Saúde, no posto de saúde, que alguém vem aqui para dar mais orientações. Por enquanto, não temos casos suspeitos, por enquanto, muito menos casos confirmados. Temos sim, estamos sim trabalhando para que qualquer caso suspeito seja notificado e seja mais ainda monitorado. Tudo em prol da segurança do nosso município, Lobato. Bom, e por ser o público, né, digamos assim, mais fácil do contágio aos idosos, hoje também está começando a campanha de vacinação da gripe, que já é o H1N1, outro problema sério também, e o grupo ontem desse comitê decidiu que os idosos não devem entrar no posto para tomar a vacina, ou seja, vai de carro e as enfermeiras, os médicos vão lá no carro e lá vão aplicar a vacina, né? Exatamente. Além de que alguns idosos acamados com dificuldade de deslocamento, essa vacina será feita na residência. Aquele que for ser vacinado no seu posto do bairro, que dê uma ligadinha no posto, veja se tem muita gente, que seja levado por uma pessoa, não é para aproveitar e ir lá no posto e cumprimentar o outro, é da vacina para casa. E ponto final, quietinho. Nossos idosos têm que ser protegidos, eles são os mais acometidos. E conto com meus amigos que tenham mais de 60 anos, que se cuidem mesmo, que sosseguem os familiares, que fiquem em casa, que não entrem em contato com os netinhos, com o restante da família. Mas a vacina está programada. Não essa vacina é do H1N1, não vamos confundir as coisas, é para a gripe do H1N1. E ressalto que nessa última semana, por conta de febre e medo, atendi muitas pessoas com dengue, muita gente com dengue. Dengue também é um fator complicador, e a dengue ela serve, além de tudo do que é a dengue, para apavorar as pessoas. É para se preocupar mesmo, se preocupar com o seu quintal, com a calha do telhado, com os vasos de planta. Vamos aproveitar, meus amigos, não estamos de folga, estamos restritos em casa, isolamento social. Aproveitar, como todo mundo já viu essas dicas, né? Cuidem melhor da sua casa, vamos aproveitar e ter uns olhos mais atentos a esse mosquito aí, esses criadouros, as larvas,
E é uma coisa que podemos fazer em prol de nós mesmos e da sociedade. Agora, a questão mental, né, doutora? É um outro problema que a gente vai acabar tendo logo também, que tem muitas pessoas que entendem e tem pessoas que ficam apavoradas, né? Então nós vamos ter muitos problemas aí que os psicólogos vão ter trabalho também futuramente, né, doutor? Não dá para exigir que as pessoas se comportem e reajam de uma forma racional, equilibrada. É um momento, assim, de certo desespero, de algumas pessoas estão em pânico, tudo bem, só que ninguém está a ponto da loucura de fazer nenhuma besteira. Tenhamos medo, respeito. Eu sempre digo que o medroso, o corajoso vive mais. O valente, ele morre cedo, porque ele não acredita. O cara que é muito desacredita e se considera imune, esse é o indivíduo que vai se complicar. Quem tem mais receio, eu prefiro que a pessoa tenha medo e pânico do que a pessoa que não acredite ou que seja indiferente ou negligencie essa situação. Pessoal, quem está com medo é natural que tenha. Alguns têm um pouco de medo a mais medo do que o outro. É natural o comportamento. Cada um reage de uma forma. Mas que sejamos racionais a ponto de ficar com medo em casa, ficar em pânico em casa. E mesmo que você não acredite muito nessa situação, não acredite muito, mas fique em casa. É a principal atitude, é o principal comportamento. Fala-se do medicamento, dos medicamentos que estão sendo feitos, testados, alguns hospitais e serviços estão vendo com bons olhos o efeito dessa medicação, que eu não vou repetir o nome, porque ainda não existe oficialmente, cientificamente, nada comprovado. O Brasil hoje, ele por ter casos de malárias na região norte do país, principalmente, nós somos suficientes na produção desse medicamento, né, do hidroxicloroquina, que temos matéria-primas, temos condições de produzir em larga escala, mas não é o momento de desabastecer as farmácias desse medicamento. Principalmente porque esse medicamento ele serve para tratar outras doenças, como o lúpus eritematoso, artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, né, que são as colagenoses. Então, por favor, não entrem. Procure sim o álcool em gel, procure sim o sabão de coco, o sabão. Isso vocês podem procurar. Agora, né? a questão da máscara, que material dá para usar, doutor? Olha, essa máscara é um material que obstrua, que tente fazer uma certa filtragem do ar que respiramos. O TNT, né? Ajuda? Ajuda, mas a máscara ideal, ela tem que ter 2 forros, tem que ter um filtro entre esses 2 forros, e nós estamos tentando comprar essa máscara para a equipe de saúde, para a equipe de frente. Como a demanda de necessidade desse material é alta, não se tem em distribuidoras e nem nas farmácias. O que nós fizemos, quero deixar bem salientado o agradecimento de 2 empresas do município que estão fazendo equipamentos de proteção individual para a equipe de saúde do município. São empresas, também não quero citar o nome, nesse primeiro momento, que disponibilizaram costureiras, portadoras de tecido e estão fazendo aventais, gorros e máscaras para as equipes de saúde, porque a equipe de saúde ela está recebendo todo mundo para atendimento, quaisquer que sejam, e acabam sendo mais expostos. Da mesma forma que estamos expostos, a gente acaba podendo ser transmissor. Por isso que recomenda, não vão muito ao posto de saúde. Se precisarem, ligue primeiro, posso ir? O que você está sentindo? Existe a condição técnica de fazer algumas consultas por telefone, receber orientações por telefone. Isso eu faço o tempo todo.
As pessoas sabem meu telefone, as pessoas me conhecem e as pessoas ligam para mim. E dentro do possível eu tenho dado o retorno. Olha, não faça isso, tome isso, mantenha dessa forma. É assim que estamos tocando os atendimentos. Se você está em casa, você não precisa estar usando máscara. Se você está em casa, é portador do Covid, que ainda não temos o caso, a máscara é para você não se proteger, é para você não disseminar. É o contrário, a máscara, no caso... Não vai ajudar eu me prevenir. Não vai, a máscara é principal... Se eu tiver... Exatamente, se eu tiver, esse é o grande problema, meus amigos. Esse é o grande problema, porque o indivíduo jovem, a criança, ele vai ser contaminado, mas ele não vai desenvolver a forma grave da doença. Mas esse indivíduo, volta a falar, é o indivíduo que vai estar disseminando. Esse tem que estar em casa recluso, esse tem que estar com a máscara para que não dissemine mais do que pode. Esses indivíduos que adquirirem o vírus, é inevitável, Lovato, não adianta. Eu tô surpreso, tô contente de ver o número de casos no estado do Paraná. Agora, ontem foi notificado um caso em Cascavel de um paciente que trouxe dos Emirados Árabes o vírus. Então, essa mulher de 42 anos, ela está em casa, está reclusa, está orientada em Cascavel. E é uma cidade de 300 mil habitantes, né? 300 mil habitantes. Nós, capitão, somos 5% da população de Cascavel. Então, nós temos condições, pela condição geográfica, de sermos um município pequeno, de podermos controlar as entradas do município, de termos uma população relativamente mais sadia do que a população de Cascavel, e a gente se cuide, que capitão seja como se fosse a nossa casa, a nossa unidade de casa. Então, a responsabilidade é de cada um. Não vamos fazer caminhadas, não vamos visitar ninguém. Eu estou sendo insistente porque isso vai fazer a diferença. Isso é a grande atitude que o munícipe, que o cidadão pode fazer para se cuidar, cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar da sociedade. Acreditemos na gravidade. Não estou aqui para assustar ninguém, a televisão já se encarrega, a mídia já se encarrega de deixar as coisas bem esclarecidas em relação aos números, países afetados, o que vem pela frente. Não estamos isentos dessa possibilidade. Estamos próximos, não podemos perder a lucidez de saber que vai chegar de uma forma ou de outra, mais leve ou mais grave, mas vai chegar. O que nós podemos fazer é nos antecipar ficando em casa, para que disseminemos o mínimo possível desse vírus. Doutor, muito obrigado aí pela participação conosco, importante esclarecimento, e agora o senhor tem serviço pela frente, né? Trabalho aí no posto, atendendo, o comitê daqui a pouquinho se reúne de novo, né? Às 9 horas o prefeito deve dar mais uma entrevista também coletiva para nossa imprensa. Muito obrigado aí pela participação conosco aqui no jornal. Agradeço a oportunidade de estar podendo levar informação. Esse instrumento, rádio, que divulga informações, é muito importante, faz muito bem à nossa saúde. As pessoas estão ouvindo, as pessoas cada vez se tornam mais conscientes dos seus atos, daquilo que se faz e também daquilo que não está sendo feito. Muito obrigado pela atenção, um bom dia, meus amigos de capitão. Estamos juntos nessa guerra, sejamos parceiros. Um bom dia em especial à nossa equipe de saúde, equipe que está disposta, disponível e comprometida com as ações de segurança à nossa saúde. Um bom dia a todos.